Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, e vocês como passaram a semana? Tudo jóia, né? Então, como a gente já tinha combinado, hoje começa a nossa revisão para a nossa P2, que é lá no final de julho. Aí nós vamos novamente ver aqui, estudar a Casa da Cascata, do Frank Lloyd Wright. Aí vocês devem estar perguntando, mas Kátia, nós já estudamos isso. Mas, gente, vocês lembram que nós não fizemos a nossa P2 lá no primeiro bimestre? Então, esse conteúdo não foi cobrado de vocês. Então, agora eu vou fazer a revisão só do capítulo um. Hoje eu vou falar só da Casa da Cascata. E daí, nas outras duas aulas, eu vou falar da questão sonora e da questão corporal. Hoje, só da questão visual, tá bom? Então, a gente sabe que ali no começo do século XX, né, naquele momento pós-guerra ali, muitos materiais estavam sendo desenvolvidos pela indústria. Então, por exemplo, o aço, no caso, é um material, o concreto é outro material, que foram assim materiais básicos, né, e fundamentais para a construção dessa obra e da Casa da Cascata. Então, o Frank Lloyd Wright, ele era filho de um pastor batista e de uma professora. Então, ele cresceu em contato com a natureza e isso era um gosto muito grande que ele tinha, né? De respeitar a natureza e viver ali em harmonia com a natureza. A gente sabe que ele jamais recebeu um diploma de engenheiro. Então, ele não passou por um curso de engenharia, ele só vai receber um diploma de doutor honorário no final da vida dele pela obra que ele deixou. Né? Então, é muito curioso, né, esse detalhe a respeito da vida do Frank Lloyd Wright. Então, a Casa da Cascata ela foi concluída no ano de 1939 e ela foi uma encomenda de um empresário americano, do George Kaufman. Mas o George Kaufman, assim, ele nunca imaginou, né, que ele fosse receber, né, aquela casa pronta, que não é só simplesmente uma casa, mas sim uma obra de arte, que a Casa da Cascata ela é considerada uma obra de arte e de arquitetura, tanto que ela é muito estudada. Em qualquer curso de arquitetura que você vá fazer, por exemplo, a Casa da Cascata, assim, você estuda ela de cabo a rabo, porque contempla muitas coisas, né? Com relação à arte, com relação aos materiais que o arquiteto usou, enfim, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa no decorrer aí dessa explicação. Então, a ideia, a primeira ideia que o Frank Lloyd Wright lançou era da arquitetura orgânica. O que é arquitetura orgânica? Então, a arquitetura orgânica é aquela construção que está 100% integrada ao meio ambiente onde ela foi feita. Então, ela é uma extensão do meio ambiente. Por exemplo, ele usou materiais ali do local, então a pedra que ele usou na casa era de uma pedreira ali do parque, ali do Beer Run. Ele usou madeira ali do parque também, que ele usou. Ali é uma floresta de rododendros e de carvalhos, que são duas espécies nativas ali no parque. E ele constrói a casa em cima de uma cachoeira sem interromper o curso do rio. Quer dizer, não pode existir uma obra mais integrada com o meio, né? Ela foi assim, por isso que o mundo inteiro voltou os olhos para essa construção aí, porque até então ninguém nunca tinha feito, né? Uma casa assim, nesse formato aí que o Frank Lloyd Wright fez. Então, por exemplo, quando você olha ali para a Casa da Cascata, ela quase que se confunde ali com a floresta. Por quê? Primeiro, as cores, né? Quando você observa, se você for olhar do ponto de vista das cores, as cores se confundem com o tronco das árvores, aqueles tons de ocre, de marrom, com as folhas ali dessas duas espécies nativas, com as rochas ali do local. Então, são aqueles tons de ocre que a gente observa ali. Então, ela está assim totalmente integrada mesmo. Depois, se eu for olhar assim os elementos da arte, né, quando eu vou analisar uma obra, por exemplo, eu vou analisar uma obra visual, uma pintura. Então eu tenho que olhar o ponto, eu olho as linhas, eu olho as formas, olho a textura, olho ângulos, olho enquadramento. Então ele levou em consideração todas essas coisas na hora de fazer o projeto e para desenvolver a ideia que ele queria. Por exemplo, vou dar um exemplo do ponto. O ponto, o que é?
Você tem o ponto e depois uma sucessão de pontos você cria a linha. Aí quando você fecha a linha, você cria a forma. Então, se eu olhar para a Casa da Cascata, eu vejo ali aquele cruzamento de linhas horizontais e verticais, demonstra, né, como que ele utilizou esses conceitos dos elementos da arte aí, porque, por exemplo, quando eu faço um cruzamento de linhas, isso sugere movimento. E a gente sabe que ali tem muito movimento, movimento de árvore, movimento da água. Depois, com relação à textura. Então, a casa ela tem uma textura, assim, né? As linhas promovem isso, junto ali com aquela textura de pedra que ele também usou, a textura da água. Porque a textura ela é um elemento que a gente percebe ou pelo tato ou pelos olhos. Então, a gente olha assim, a gente vê textura também na obra aí do Frank Lloyd Wright. Então, quando ele fez essa obra, por exemplo, qual que era a ideia que existia nos Estados Unidos? Toda a arte que era feita ali era uma arte copiada da Europa, porque como teve a Primeira Guerra Mundial, muitos artistas fugiram lá da Europa, fugindo do flagelo da guerra. Então eles chegavam aqui na América, muitos artistas, trazendo aquelas ideias de lá. Então, existia essa ideia de que a arte feita nos Estados Unidos era cópia da Europa. Então, o Frank Lloyd Wright, ele derruba essa ideia, ele desmistifica essa ideia. E ele lança, então, essa ideia de que a arte dos Estados Unidos também era uma arte original ali, né? Criada ali com elementos do lugar e etc. Bom, o Frank Lloyd Wright, essa obra dele é a obra-prima dele. O que é a obra-prima? Aquela que é a melhor. E ele tem outras 10 obras que foram classificadas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E o que isso quer dizer, você classificar uma obra como Patrimônio da Humanidade? É que significa o quê? Que você pode ir lá para estudar essas obras. Por exemplo, você vai lá, você estuda a arte, você estuda os elementos, né, da arte, você estuda os elementos, por exemplo, a matemática, você vê a matemática ali representada, você vê a integração de uma construção com o meio ambiente, né, essa questão da preservação ambiental. Então, são objetos de estudo para o homem. Por isso que a Unesco ela classifica, faz essa classificação. Então, olha a importância, né, gente, da obra desse artista aí. Bom, vamos falar um pouco dos materiais usados. Então, a gente sabe que ele usou o aço, principalmente, e o concreto armado. Então, o aço, ele é um material maleável. E o concreto armado já é um material rígido. Então, por exemplo, ele fez bandejas. Por que a gente chama de bandeja? É como se fosse uma placa, né? Ele faz uma estrutura de ferro cruzado, amarrado, e depois joga o concreto em cima. Então, são várias bandejas, né? São 3 andares e exerce um peso ali, né? Um em cima do outro para dar firmeza na casa. Depois ele usa um material também, um tipo de estrutura chamado cantilever. O que é o cantilever? É uma viga de concreto, né? Tem um apoio aqui. Vocês têm uma imagem na página 37 do cantilever. Então ele é apoiado aqui por uma linha vertical. Depois é como se fosse uma viga que ela é lançada no espaço. Como a água também está sendo lançada ali na cachoeira. Então o que a gente percebe? Vocês sabem que todo prédio muito alto ele tem um balanço, né? Porque se você fizer uma estrutura muito rígida, quando bate, por exemplo, um vento muito forte, isso aí pode quebrar, pode ruir, trincar. E esse balanço, ele é justamente por causa disso, por causa dos efeitos, né, da natureza, como o vento. Então, esses cantilevers que o Frank Lloyd Wright usou, eles também têm esse balanço, gente. Vocês têm noção disso? É muito interessante se você pensar. Então, por exemplo, o cantilever está aqui e a bandeja ela está também segurando o cantilever, né? Desculpa, eu fiz na posição errada. Ele é apoiado numa ponta só, né? Aqui no caso, aqui pela bandeja, e a outra ponta ela está suspensa no ar. Então, isso aí é um arrojo, assim, né? Do ponto de vista arquitetônico, tá bom? Então, por exemplo, se eu olhar para a Casa da Cascata, todas as linhas verticais,
o que foi construído na vertical são feitos de pedra. E tudo que está na horizontal foi feito de concreto armado. Nesse formato do cantilever. O cantilever também é uma estrutura de ferro e depois o concreto, né, para criar essa estrutura. Então, e outra coisa também, na Casa da Cascata, ele usa, por exemplo, a pedra do local, ele usa a madeira do local, porque ali é uma floresta de rododendro e de carvalho. Então, ele usa na estrutura da casa e ele também usa para fazer os móveis da casa. Então, ele pensou em tudo, ele não pensou só na casa. Ele também pensou, por exemplo, ele criou ambientes bem grandes e arejados. A casa ela tem muito vidro para justamente dar essa ideia de extensão do ambiente. Por exemplo, na sala de estar da casa, você tem o chão de pedra, que é a pedra ali do lugar, ali da pedreira. Então, a casa, assim, ela está 100% integrada ao meio. Então, eu já falei disso, né, que, por exemplo, todos os elementos da arte estão contemplados ali. Cor, forma, textura, linha, horizontais, verticais, cruzamento de linhas. Aqui também no texto de vocês, o Kandinsky, que é um artista russo, ele fala que as formas e as cores, elas sugerem estados de espírito. Então, a Casa da Cascata, ela sugere essa coisa de integração com o meio, essa calma que o meio ambiente traz pra gente, né? E o próprio som da cascata também traz esse sossego. Né? Como você está ali à beira-mar, você ouve aquele barulhinho das ondas do mar ali, isso traz uma tranquilidade pra gente. Isso também foi considerado pelo Frank Lloyd Wright. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, tem muito mais coisas, né, que também eu vou falar lá durante a live. Mas aqui no finalzinho do capítulo, ele vai falar de dois artistas, que é o Cristo e a Jeanne Claude, mulher dele, que eles embrulham árvores. Então, por que será que ele colocou esses dois artistas aqui, né, nesse capítulo? Porque, por exemplo, o que o Cristo faz? As obras dele de embrulhar árvores, elas não são permanentes, elas duram um tempo. Então, por exemplo, ele usou uma malha para envolver a árvore. Então, conforme o vento batia, aquela forma ela ia mudando, se modificando, né? Então, o vento bate para cá, a árvore vem, aquela malha ia se modificando, assim, conforme o vento batia ali. Então, ele embrulhou lá no Parque da Suíça 178 árvores numa das instalações que ele fez. E a Jeanne Claude, mulher dele, ela embrulha a ilha, embrulhou o parlamento lá de Londres, embrulhou uma série de coisas. Então, esse tipo de obra que você trabalha no meio ambiente, com o meio ambiente, com aspectos da natureza, ele ficou conhecida como land art, né, que é arte da terra. Então, são obras que estão integradas ao meio onde elas foram feitas. Elas respeitam o meio, tem um conceito ambiental ali naquela obra. É um conceito ambiental e um conceito ecológico. Porque o homem, essa é uma máxima do homem, né? Quando o homem ele respeita a natureza, ele está vivendo em plenitude, porque o homem ele é o protetor da natureza. Então, essas obras, elas mostram isso, elas demonstram isso, né? A integração do homem com a natureza e com o meio ambiente onde ele está agindo. Bom, pessoal, assim, eu já vou encerrando, tá? E outros detalhes eu vou falar para vocês lá na live, que o meu tempo aqui também já está se esgotando. Entenderam, gente? Gostaram? Acrescentou alguma coisa? Eu espero que sim. Então, se vocês puderem ler o capítulo e tirar dúvidas lá na live, porque eu vou fazer, muitas perguntas vão estar relacionadas a isso que eu falei aqui, tá? Ao Frank Lloyd Wright, a arquitetura orgânica, aos materiais usados, a essa integração aí com o meio ambiente, a questão da arte na arquitetura, tá joia? Então, dessa maneira, eu já vou terminando. Desejando uma ótima semana para vocês, tá? Com muita proteção. Um beijo grande para todos. Até mais. Tchau, tchau.